É isso aí, meu povo. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. Desespero está grande entre os togados, porque os caras querem que só o PGR peça impeachment deles, né? Eles estão falando, olha, ninguém vai poder pedir impeachment de togado aqui, porque se for só o PGR, acabou. Acabou, não vai ter mais ninguém. O Senado vai existir só para levar dinheiro, os deputados vão existir somente para levar dinheiro. Acabou tudo, gente. Se isso aí passar, acabou tudo aqui no Brasil. E esse é o motivo aí da suposta separação do cidadão lá, né? Separação. E o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu hoje que apenas o Procurador-Geral da República pode pedir impeachment de ministros do Supremo. A decisão suspende o artigo 41 da Lei do Impeachment de 1950, que permitia que qualquer cidadão fizesse o pedido ao Senado. O tema será analisado pelo plenário em sessão virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro. A decisão de Gilmar Mendes foi proferida no âmbito de uma ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, apresentada pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A liminar também define que o Senado só pode abrir um processo desse tipo com o voto de 2/3 da Casa, ou seja, 54 senadores, e não mais com maioria simples de 41 senadores, como está na legislação atual. A decisão impede ainda que o conteúdo das decisões dos ministros do Supremo seja utilizado como argumento para acusações de crime de responsabilidade. Gilmar Mendes registra que a falta de regras mais rígidas pode permitir impugnações que coloquem em risco a atuação do Poder Judiciário. Ele afirma que a situação de maioria simples no Senado permitiria que uma minoria de votos autorizasse um processo de impeachment, o que, na visão do ministro, não está em harmonia com a Constituição. A decisão de Gilmar Mendes provocou forte reação entre parlamentares da oposição no Senado e na Câmara. Para Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, a decisão de Gilmar Mendes expõe uma blindagem. Que, de acordo com os princípios da nossa democracia liberal, pressupõe freios e contrapesos. Ou seja, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Devem praticar a autocontenção, mas não é dado a ninguém a condição de estar acima da lei. E essa blindagem, ela é clara, porque acontece no momento em que todos falam sobre a possibilidade de uma mudança de cenário político em 2027, onde poderá se estabelecer uma maioria de senadores de um espectro ideológico que podem não aceitar a usurpação do poder ou a improbidade ou o excesso que porventura seja cometido na hora em que algum juiz, algum ministro exerce a sua função. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, classificou a medida como equivocada e ressaltou os riscos institucionais da decisão. Segundo ele, ao centralizar no Procurador-Geral da República a legitimidade para pedidos de impeachment e exigir maioria qualificada para sua admissão, cria-se, por decisão monocrática, uma regra inexistente na Constituição e que contraria diretamente a lei anterior, que prevê que qualquer cidadão pode apresentar a denúncia ao Congresso. Trata-se de usurpação de competência e reescrita unilateral do funcionamento da República. Já o senador Carlos Viana se manifestou sobre a liminar de Gilmar Mendes, abre aspas. O Supremo Tribunal Federal tem o papel de guardar a Constituição, mas não existe guardião acima da própria Constituição. O Senado Federal continuará exercendo suas prerrogativas com independência, responsabilidade e absoluto respeito ao texto constitucional. Ao povo brasileiro, reafirmo, nenhuma decisão poderá diminuir o papel do Legislativo quando ele age para proteger a democracia e assegurar que a Constituição valha integralmente para todos. Fecha aspas.
O deputado Nicolas Ferreira anunciou que vai protocolar uma PEC para restabelecer a possibilidade de qualquer cidadão apresentar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. O parlamentar afirmou que a legislação sempre permitiu que qualquer brasileiro denunciasse ministros por crime de responsabilidade e criticou o que chamou de reescrita da lei pelo magistrado. Ele também disse que a decisão interfere na competência do Senado, que já havia se posicionado pela manutenção da legitimidade popular. E a bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados também apresentou uma proposta de emenda à Constituição para permitir que qualquer cidadão possa dar início ao processo de impeachment contra ministros do Supremo. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou agora há pouco sobre esse assunto. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do Judiciário ao Poder Legislativo brasileiro. Alcolumbre também reafirmou que o parlamento está atento a quaisquer abusos. O parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do Poder Legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade. Bom, o Alcolumbre também garantiu que o Senado Federal vai defender a Constituição. Esses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias. Se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Silvio Navarro, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um dia quente aí no noticiário político, jurídico do país. Eu queria aproveitar só, Silvio, para a gente exibir na tela, a nossa produção preparou uma arte só para mostrar, ilustrar as principais mudanças decorrentes aí dessa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Então, o que muda, né? Apenas o PGR pode apresentar denúncia contra ministros do STF, o quórum de 2/3 passa a ser obrigatório para admissibilidade e instauração do processo, afastamento automático e corte salarial estão suspensos e decisões judiciais não podem fundamentar pedidos de impeachment. Lembrando, Silvio, que essa é uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que ainda precisa ser referendada, confirmada, né, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eles abriram prazo do dia 12 ao dia 19 de dezembro, de forma virtual, né, sem a possibilidade ali de discussão presencial a respeito desse tema. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite para quem nos assiste. Paula, se alguém tinha dúvida de que estamos debaixo de uma ditadura da toga, esse pode ser o ato institucional número 1, número 2, não sei, mas fato é que temos um ato institucional. O ministro Gilmar Mendes, com uma canetada, ele tira o direito legítimo do cidadão. Ele simplesmente risca a possibilidade de um senador também poder, ou a casa que deveria funcionar como a casa de freios e contrapesos,
simplesmente exercer o direito constitucional, o artigo 2º, né? Poderes independentes, porém harmônicos, de exercer a sua função. Ele diz que o Supremo é uma casa maior do que as outras, que a toga pesa mais do que qualquer voto, porque o Congresso Nacional, afinal de contas, pode ficar lá. Ninguém mais vai mexer com os ministros do Supremo encastelados. 54 senadores, 2/3 da casa, isso é um absurdo. Jamais poderia ser assim. Aliás, o Senado, talvez com essa reação do ministro Gilmar Mendes, eu sei que é um debate que tem muitas camadas, envolve a seara política, mas talvez o Senado hoje acorde e perceba que demorou muito para aceitar um pedido de impeachment. Tem uma pilha de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes também tem. Estão todos lá, Dias Toffoli, e nunca nem Davi Alcolumbre, nem Rodrigo Pacheco ousaram pautar, ousaram perguntar à maioria da casa o que eles pensavam sobre isso, para proteger, para blindar. E agora eles levam esse golpe inesperado, um golpe de alto acontecer depois da eleição de 26, não sabemos, mas fato é que o Supremo Tribunal Federal se autoconcede poderes ilimitados. E isso é muito perigoso. Eu acho que nós estamos no momento em que já não se trata mais de debater se o Supremo cruzou a linha, e sim como faremos para trazer o Supremo de volta à sua caixa, e assim teremos poderes independentes, mas todos do mesmo tamanho, a normalidade institucional que desejamos. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Um dia triste para o país. O ministro Gilmar Mendes resolve, então, avaliar uma lei de 1950, 75 anos depois. Então, ele resolve fazer alterações, esse senso de urgência, né, para retirar aí de cidadãos a possibilidade de denunciar ministros do Supremo Tribunal Federal e, como bem disse o Silvio, né, legislar em causa própria nesse momento. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, mais um capítulo triste nessa novela sombria que o Brasil está vivendo nos últimos anos. Agora, algumas coisas aqui. Bom, primeiro, você até mencionou na sua pergunta para o Silvio, plenário virtual, eles vão para o escurinho do cinema, onde ninguém pode ver nada, onde ninguém pode argumentar qualquer coisa, questionar. O tal plenário virtual virou exatamente isso. O escurinho do cinema, onde todas as possibilidades são colocadas diante deles, não de quem quer saber o que está acontecendo ali. Agora, essa DPF, Paula, que foi apresentada pelo Partido Solidariedade, não custa lembrarmos que o presidente do Solidariedade é amigo lá, parceiro, companheiro do Supremo Tribunal Federal. Agora, se está ruim assim, imaginem com um Jorge Messias lá dentro. Durante toda a manhã, nós estamos vendo as redes sociais e os canais de TV, e o que eu vejo sempre é: atitude provocou reação da oposição no Senado. O que me choca, Paula, é reação da oposição. Por que só da oposição? Um absurdo desse, uma barbaridade desta magnitude, deveria estar causando reação de todos no Senado. Porque essa história de que não, foi bonitinho enquanto nós derrotamos o bolsonarismo, não foi isso que o Barroso disse? Não vai parar por aí. E isso já mostra que agora existe o medo do que está por vir, porque já derrotaram o bolsonarismo, jogaram o presidente Bolsonaro na masmorra, e agora deixem que eles se virem com o presidente deles na cadeia. Então, Paula,
eu sei que vamos dar algumas voltas. Ver o Alcolumbre dizer o parlamento está atento, depois ele fala blá, 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 vontade do povo. Balela, Paula. Que vontade do povo? O povo não é ouvido há anos. Anos. O parlamento está atento. Está atento a quê? Nada. O parlamento está atento aos conchavos políticos que são levados até o Supremo Tribunal Federal, aos conchavos políticos nos bastidores. E aí, com todo respeito aos senadores, né, de oposição, como o Sóstenes Cavalcante, que disse: trata-se de usurpação de competência e reescrita unilateral. Isso já está acontecendo há muito tempo. Depois o senador Viana diz: o Senado Federal continuará exercendo suas prerrogativas com independência. Mentira! Porque o Senado Federal já não exerce suas prerrogativas há muito tempo. O que acontece hoje é a tampa do caixão. A tampa do caixão. Acabou o Senado. Passo para vocês em São Paulo, Paula, porque é um dia muito triste para o Brasil hoje. Muito triste. Piotr, muito boa noite, seja bem-vinda. A Ana chamou atenção porque essa ADPF, né, o ministro Gilmar Mendes defere essa liminar nessa ADPF que foi apresentada pelo Solidariedade e também pela Associação de Magistrados, né? A gente vê o espírito de corpo, né, o corporativismo dos juízes pedindo aí para que o quórum de senadores seja aumentado e ampliando poderes para o PGR, Procurador-Geral da República, no caso Paulo Gonet, que foi referendado pelo Senado para mais 2 anos, indicado pelo presidente da República para que ele tenha a única, né, legitimidade para denunciar ministro do Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Ana, querida, Silvio, a todos que nos acompanham. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é típica de um desesperado. Gilmar. Do Gilmar Mendes, perdão. O Alexandre é useiro e vezeiro uma série de medidas que chamam a atenção e que afrontam os direitos fundamentais brasileiros, mas nesse caso... É que ele é o gerente. Pois não. É o gerente. E agora o ministro Gilmar Mendes, olha que coisa, é o decano da corte. O decano da corte comete o arbítrio, o abuso de afrontar um outro poder na extensão com que você já mencionou aí, na mudança de uma lei de forma monocrática. É o absurdo do absurdo. Eu vou só complementar algumas coisas. Nós tivemos agora algumas manifestações no Senado, eu vou só atualizar aqui. E aí tem uma coisa bastante interessante. Ana, se me permite aqui, eu vi manifestações há pouco de senadores, que eles falaram agora há pouco, inclusive, né? Senadores, essa medida do Gilmar Mendes, tamanho abuso, tamanho excesso, tamanho exagero, conseguiu juntar em discursos pelos que eu vi ali, do Rogério Marinho, sim, da oposição, que era esperado, vai conversar conosco, inclusive daqui a pouco, o Paulo acabou de confirmar a entrevista, mas também falaram no mesmo sentido, a seu modo, mas também no mesmo sentido, Omar Aziz, Eduardo Braga, vi também o senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, ou seja... Me parece que cada um deles dizia ali que todos os 81 senadores, os 80 mais o presidente da casa, estariam incomodados verdadeiramente com o que aconteceu hoje. Se isso, de fato, avançar tal como a gente viu nos discursos, em que pese, sim, a realidade e não podemos esquecer dela. O Congresso Nacional, e isso também é da lavra de Davi Alcolumbre, como foi de Rodrigo Pacheco e também dos presidentes da Câmara, o atual Hugo Mota e o anterior, tem que se lembrar esse fato. O Congresso talvez tenha ocupado nos tempos recentes um tempo menor como nunca se viu, pelo menos nos tempos recentes. Porque até nos fechamentos do Congresso Nacional, a gente viu o Congresso ser fechado com altivez, com discursos contrários ao regime. Só que a gente precisa entender que nós estamos aqui esperando uma reação. Se ela de fato vier agora, como me pareceu nesses discursos, e eu tenho que tomar pelo valor de face do que eles disseram, e digamos, a diversidade partidária com que esses senadores se manifestaram, ou dos senadores que se manifestaram, além do presidente da casa, já é um sinal de esperança. Nós estamos num país que vive um momento completamente atípico dentro da sua democracia restabelecida lá nos anos 80 e confirmada na Constituição.
O Senado está tendo agora, e o Congresso Nacional, uma oportunidade de ouro de retomar o controle constitucional desse país. E o controle constitucional quer dizer que cada poder está escrito o que pode e o que não pode na Constituição. Se Davi Alcolumbre levar isso adiante, tal como ele fez no discurso dele, apesar de dizer faremos com serenidade, tudo bem, isso é do discurso político, ninguém está dizendo para invadir uma coisa ou outra. Se bem que esta decisão de Gilmar Mendes foi exatamente uma invasão nas prerrogativas do Congresso Nacional. Todo mundo fica reclamando do dia 8, ao dia 8, invadiram o Congresso, o Supremo. Isso é uma invasão. É uma invasão de prerrogativas. Não é a primeira. Muitas outras foram acontecendo tempos atrás e não houve uma reação conjunta do Congresso. Agora me parece que está havendo isso. E se de fato... É isso aí, meu povo, o assunto do momento, né? O medo da derrota em 2026 está fazendo os caras fazerem coisas que eram de se duvidar que fariam, né? O medo da galerinha em perder em 26 está levando eles a cometerem, né? Até a fazerem coisas assim, atrocidades, sem pensar, sem imaginar o que vai acontecer depois dessas suas atitudes, dessas decisões aí, ultra mega power, né, precipitada. Mais uma vez, o motivo dele ter pedido o tal divórcio aí, né, tá na cara, tá aí, cara, o motivo. O suposto divórcio está bem aí, pô. Vou criar isso aqui, acreditando ele já que o negócio iria passar, crio essa parada aqui, livro a nossa rabiola, toma Magnitsky, mas tudo vai ficar no nome da dona lá. Só que não, né? Se ele toma Magnitsky, a dona também toma. Não vai ter muito para onde fugir. Os caras estão completamente, porque isso não é necessário, gente. Não é necessário. Estão completamente embriagados. Isso é sinal de embriaguez pelo poder. Estão completamente embriagados pelo poder. É absurdo. É um absurdo o que está acontecendo. É loucura total. É algo assim surreal que esses caras estão fazendo. Eles não estão enxergando o tamanho da bagaceira que eles estão fazendo, né? Eles estão arrebentando tudo quanto é arame no peito, né? Eles estão arrebentando os arames no peito. O problema é que o peito não é de aço, né? Em algum momento, o arame vai ser mais forte. Em algum momento, o peito não vai ter essa força aí para segurar esse tanto de arame que essa galera tá arrebentando aí no peito, né? E eu acredito que isso aí vai acabar acontecendo em algum momento e azedar o pudim pro lado dessa galera aí, que o povo precisa respirar. O povo brasileiro tá sofrendo muito, tá difícil. Esse é o final do ano mais esquisito que eu já vi, mais esquisito. Pouco dinheiro na praça, o povo segurando o pouco que tem, né? Não tá um final do ano normal, não tá. E é proposital, por incrível que pareça. Isso é proposital, eles querem isso, que quanto mais pobre a população, quanto mais necessitada, menos tempo ela vai ter para brigar pelos seus direitos. Quem tem um troco, ele tem tempo, cara. Quem ganha 10, 7, 8 salários, não vai afetar muito o dia dele se ele ficar 5 dias, 6 dias parado. Agora o cara que ganha 2, 3, 1, se ele ficar 5 dias parado, acabou para ele. Não tem como ele brigar pelos seus direitos. Acabou, arrebentou o cara no meio. Então, é proposital isso que eles falam. Às vezes a galera, ele não sabe, ele sabe o que está fazendo, eles querem isso.